Sextou. Estou aqui com a minha Vedete, né? Uma IPA de médio amargor IBU 40. Vamos provar, dizem que combina com carnes e alguns outros queijos, enfim, é uma cerveja que harmoniza bem com petiscos salgados. E vamos provar, vamos ver se ela tem toda aquela história de frutas cítricas por trás. Vamos ver. Realmente o amargor é médio, né? Mas desce e desce que nem uva. Hoje estou de Brasil aqui em homenagem ao caos que vai se instaurar, se não amanhã ou domingo, mas na semana seguinte, no Brasil, né? E não em relação a brigas de poder executivo e em brigas de poder legislativo, que são tradicionais. A gente sabe que essas crises de governabilidade afetam muito esses dois poderes. Mas vai ser uma luta, uma guerra acirrada agora entre o legislativo e o judiciário. E isso tem tudo a ver com o texto que eu vou ler hoje, que é sobre o constitucionalismo de Keith Whittington. Ele vai, ou ela vai, traçar algumas reflexões sobre os tipos de constitucionalismo que a gente pode... Quais são os recortes, quais são as abordagens, melhor dizendo, sobre o constitucionalismo que a gente pode verificar, para a gente entender um pouco sobre essas restrições no governo, como ele define constitucionalismo, como uma restrição no governo a fim de melhor efetivar os princípios fundamentais do nosso regime político, né? Então, esses recortes que ele vai fazer sobre o constitucionalismo, eu vou até verificar aqui se é homem ou mulher, para não cometer gafes. E é um homem, né? É um homem. Então, continuando, né? Após essa reflexão binária que a gente teve agora, deixa eu fechar aqui. Estava dizendo isso. Constitucionalismo nada mais é do que uma restrição no governo para a gente verificar de que forma vão ser efetivados melhor, de forma mais efetiva, os princípios fundamentais. E aí vai entrar a ideia de sistema majoritário e de contra-majoritário. Isso por quê? Isso já adiantando alguns comentários que eu vou tecer sobre um recorte, uma dimensão desse constitucionalismo, que seria o constitucionalismo normativo. O constitucionalismo normativo, ele vai dizer pra gente quem é que manda no jogo, se é o povo ou se são tribunais com juízes que não foram eleitos, né, mas que decidem quais são os valores substantivos ou não. Então a gente vê já esse embate sobre quem é que decide o que é valor, se é o povo, a maioria, ou se é uma minoria, né? Por isso o sistema contra-majoritário, essas decisões contra-majoritárias. Mas, voltando, traçando umas origens, né? Indo no passo a passo tradicional, o autor, ele diz que as constituições, elas podem ser identificadas de duas formas, né? Pode ter um sentido aristotélico de constituição, que todo país vai ter uma constituição que representaria uma estrutura governamental, né? Que dá para a gente categorizar, mas não necessariamente num documento formal. E pode ser uma constituição que se materializa, se positiviza em um documento, né, que vai formalizar a estrutura do governo, a repartição dos poderes, aqueles núcleos, né, fundamentais sobre o Estado e sobre os direitos que eles protegem. Afinal, os direitos fundamentais são decididos pelo cidadão, e o Estado democrático de direito, que se sujeita às próprias regras que ele impõe, ele vai tratar de garantir com que esses direitos sejam cumpridos, né? Então, fato é que, assim,
independentemente se existe ou não um documento, o constitucionalismo ele é mais do que isso, né? Farei essa visão aristotélica, que é uma visão mais basilar, mais fundamental, mas não necessariamente precisa de documento. E aí a gente vê o case de sucesso da Grã-Bretanha, que, apesar de não ter um documento formal, a Constituição da Inglaterra, existe sim uma enorme efetividade nessas restrições, né, dos governos para garantir uma ampla e efetiva aplicação dos direitos fundamentais. Então é isso. Uma característica fundamental então do constitucionalismo é a proteção efetiva dos direitos individuais e não a posse ou não de um documento escrito, né? E aí que a brincadeira vai começar a acontecer. Por quê? Esses direitos individuais eles podem ser garantidos seja ou não através de algumas práticas. E aqui, para mim, o foco do texto deveria ser no constitucionalismo normativo, que é a base, né, se é uma maioria que decide ou se é uma minoria que decide. Independentemente disso, né, a minoria decide, tem implicação no judicial review, no processo de revisão judicial pelas cortes superiores, pelas cortes constitucionais. Independentemente disso, se os direitos individuais são garantidos por essa corte ou se são garantidos pelo parlamento, né, pela democracia, independentemente disso, né, quem vai decidir, os direitos individuais devem ser garantidos, eles devem ser protegidos de alguma forma. Então, essas ferramentas vão ser utilizadas com ideia de restringir o poder. E a gente vai ver bastante isso na ideia do Bruce Ackerman sobre o We the People, né? Como que é a introdução da Constituição americana, né? O preâmbulo. E basicamente é essa ideia. Nós, o povo. A Constituição está ali por causa do povo, para proteger o povo. E para proteger o povo, tem que estabelecer mecanismos e restrições para os governantes, né? Então, continuando, eu acho que já dá para passar para o constitucionalismo normativo, né? Mas, antes disso, fazer só uns recortes históricos aqui, que o constitucionalismo ele foi esquecido durante um tempo, praticamente durante essa metade aí do século XX, onde o mundo ficou caótico, né? Aconteceu de tudo, mais um pouco. E depois esses debates, o constitucionalismo renasceu, mas com debates preocupados principalmente em compreender as disputas constitucionais em curso, que basicamente são quais são os desenhos constitucionais, como se dá essa relação entre os poderes, né? Como a Constituição garante o equilíbrio entre os diversos players que são erguidos, né, de estatura constitucional, né? Então, feitas essas introduções, me sinto seguro já para começar a tratar do constitucionalismo normativo. Para mim, é a parte mais importante do texto, né? A teoria, ele fala que tem sido amplamente um empreendimento normativo, né? Então, a teoria constitucional, ela vem bastante de forma a tentar estudar como que se dá esse processo legiferante, como é que a gente consegue visualizar essas competências outorgadas por determinados poderes, né? E que após o período da Segunda Guerra, tivemos, né, uma ênfase especial
né, que pode servir de análise, a Corte americana. Porque antes do New Deal, a Corte Constitucional americana, ela era nada, posso dizer, ativista, por exemplo. Ela deveria se adstrir a um tribunal normal de cassação, com uma corte sem muita atividade. Só que aí, após o New Deal, houve uma intenção de que, arquitetada pelo presidente Roosevelt, Franklin Roosevelt, que tentasse expandir o número de ministros da Corte Constitucional Americana, que seria para aumentar esse tribunal e basicamente fazer a maioria do Franklin Roosevelt. Porque, veja, se eu vou aumentar o número de ministros e no meu mandato eu vou poder nomear, né, um ministro ou mais de um ministro, veja a influência que você vai ter sobre essa questão. E o Franklin Roosevelt, por meio também depois do New Deal, né, provavelmente tinha intenções de que alguns direitos fossem assinados pela Corte Suprema. Mas a Corte entendeu o recado, os ministros entenderam o recado, e a partir disso mudaram a sua concepção. Então, o que era conservadores, os tribunais, depois do New Deal, passam a ter uma postura muito ativa na definição dos limites constitucionais e também da definição dos valores constitucionais substantivos. E aí houve uma divisão dos liberais emergentes do New Deal, que eles ficaram divididos entre a cruz e a espada, entre justamente alguns vão apoiar uma intervenção maior do Poder Judiciário e outras não. Por quê? Porque justamente quando o Poder Judiciário, e sobretudo uma Corte Constitucional, ela entra no jogo de sola, ela, por sua vez, está colocando o Poder Legislativo, que seria a maioria representada pelos parlamentares, né, estaria colocando de segundo plano. Afinal, quem dá a última palavra seria a Corte Constitucional e não a maioria. E aí a gente vê um reflexo disso nessa semana. Hoje, né, dia 9, a gente acordou com Barroso, ou ontem ainda, determinando que o Senado instaurasse a CPI. Correto? A CPI para apurar as questões relacionadas à pandemia. Mas veja, por que ele mandou? Por uma decisão monocrática, o Poder Judiciário vai e intervém nas questões regimentais do Senado. O Rodrigo Pacheco, não sei se ele vai pautar ou se ele não vai pautar. Provavelmente vai pautar, porque ele vai ter que cumprir essa ordem. Mas, perceba, ainda que ele paute a questão da votação da CPI, para abertura ou não da CPI, veja, olha o problema disso. Como que, se uma maioria não quiser essa CPI, porque a CPI é assegurado o direito de minoria, né? Ainda que a maioria não queira, a CPI vai ter que ser instaurada, porque a minoria de 1/3 vai querer movimentar ali. E a CPI tem todos os seus custos envolvidos, né? E desgastes políticos também. Então veja que como essa maioria vai poder embargar e colocar óbices e entrincheirar a atividade dessa minoria. E hoje já está sendo recolhidas assinaturas como reação legislativa, e na realidade essa ideia, essa intenção que já havia há um tempo de tentar, de certa forma, né, mitigar as decisões monocráticas do Supremo, ela tem uma proposta, uma PEC proposta pelo senador, que está sendo recolhida a assinatura para pautar essa proposta justamente para limitar o poder de decisão monocrática dos ministros do Supremo.
Então veja os valores que estão envolvidos aqui nessa confusão. Um lado, o Poder Judiciário representando uma contra-minoria, 11 ministros, né, que decidem quais são os valores substantivos para a gente ou não. E do outro lado, o Senado, que são os representantes do Estado, mas não deixam de ser representantes eleitos democraticamente. E aí, quem é que tem que prevalecer, né? Então é muito complicado essa questão, e isso veio do nosso arranjo constitucional, dessa teoria de freios e contrapesos que causa uma grande confusão. Em vez de simplificar as coisas, só causa choro e ranger de dentes. Então, beleza. Enquanto na primeira linha dos liberais, do pós-New Deal, eles prezavam pela democracia e por uma autoridade institucional do constitucionalismo, o outro lado, ele prezava, né, pela garantia realmente dos valores substantivos e com essa prevalência do Poder Judiciário, né, colocando, né, controle sobre essa atuação dessa maioria. Porque, veja, a maioria, né, existe um outro valor sobre essa questão, porque a maioria ela está ali temporariamente. Já a Constituição, ela é um documento que deveria ser um documento duradouro. Então, a Constituição ela estabelece processos rígidos de modificação justamente para se blindar de tentações temporárias. Por exemplo, a gente está num período muito instável político, totalmente com muitos extremos, oposições ferrenhas. Imagina se o processo legislativo pudesse ocorrer de forma com quórum mais simplificado. É como se quisesse trocar o pneu com o carro andando. Ia dar merda. Então, a própria Constituição ela estabelece mecanismos de modificações um pouco mais dificultosos para se blindar desse tipo de situação. Então perceba que basicamente esse conflito vai gerar muita discussão, e vão haver 4 abordagens que vão tentar reconciliar o constitucionalismo e democracia. Afinal, a garantia dos valores substantivos, né, é uma forma de democracia. E também eu acho necessário a gente fazer uma pausa e uma reflexão aqui sobre o que é a democracia, né? Se a democracia é o direito da maioria sendo assegurado, ou se a democracia significa que as minorias vão poder ter seus direitos assegurados. Então veja que talvez tenda por uma evolução do significado de democracia, porque a questão da maioria ela é muito complicada, né? Que maioria é essa? Sim, às vezes, e também que maioria, né, pode aprovar uma mesma pessoa, nosso sistema presidencialista. Uma decisão de um presidente pode ser aprovada pela maioria, e uma mesma decisão desse presidente pode ser desaprovada pela minoria. Então veja que ela pode oscilar também em relação à mesma pessoa. Enfim, voltando às nossas 4 abordagens que vão tentar reconciliar o constitucionalismo e a democracia, e ela é recomendada para beber a 6 graus. Eu acredito que ela já esteja passando dos 9, mas ainda dá para beber, é ótima. E tem uma observação aqui: India Pale Ale, but not really from India and not really a Pale Ale. Então veja que tem piadinhas na cerveja. Isso é legal. Isso é legal, mas não é engraçado. Voltando às 4 abordagens, a gente vai observar um movimento pendular em todas elas, porque uma hora vai prezar pela garantia desse artifício, dessa ferramenta do Judicial Review, de uma corte constitucional mais forte. Outra hora vai tender para uma democracia que seja a favor de uma maioria. E vai assim, nesse movimento, como são 4, vai uma democrática, outra
Judicial Review. Aí depois volta para a democrática, depois volta para a Judicial Review. Enfim, sempre vai ter esses movimentos e que lógico que vai haver algumas modificações, mas basicamente é isso. Vamos logo para a primeira. A primeira, ela é baseada justamente na Constituição com uma autorização democrática. E aí seriam as teorias originalistas. Seriam as teorias, né, que os estudiosos defendiam uma deferência judicial do judiciário a um poder legislativo forte, justamente para respeitar a soberania popular, né? Então, o juiz deveria verificar realmente na lei qual o sentido que ela está querendo propor para que atenda os valores democráticos. Outros argumentos sobre esse originalismo eram baseados, né, que esses resultados desejáveis, né, os direitos substantivos que deveriam ser preponderantes são os direitos que foram aprovados em procedimentos supermajoritários das constituições. Esses debates originalistas, até hoje, continuam sendo um local de desenvolvimento para a interpretação textual, né, porque basicamente a vontade, a gente consegue ver na expressão legislativa uma aparente vontade do povo, né? Então essa teoria foca muito também na questão da interpretação textual, né? E um dos estudos que se destaca nessa questão da autorização democrática, mas que não se identificam como originalista, é o Bruce Ackerman. Eu já falei um texto do Bruce Ackerman aqui, da nova separação de poderes, mas ele esboçou uma democracia dualista, que consiste em quê? Em dois momentos. Num momento crucial, que é a aprovação da Constituição, e um outro lado da política normal. Esse momento constitucional, ele deveria convidar e exigir ampla e profunda deliberação democrática. Antes de ser aprovado alguma coisa, convocar o povo para se expressar, né? E para que tenha certeza, né, que os compromissos antigos do governo sejam abandonados. Seria uma decisão consensual de que seria algum valor substantivo da Constituição pode estar defasado e devemos atualizar essa carta. E o outro sentido dessa democracia dualista são os processos legislativos normais, né, que não necessariamente deveria ter essa deliberação democrática, participação em referendo ou plebiscito, né, que ele coloca muito a questão do referendo sequencial, mas uma participação diminuta, porque isso poderia até aprovar o andamento do processo legiferante, mas que fossem decisões que fosse tomar dentro das balizas constitucionais, mas que não necessitasse de ter essa convocação do povo, porque um legislador ordinário pode tratar, por exemplo, sobre o procedimento de licitação, um procedimento sobre concessão de serviço público, né? Existem determinados assuntos, né? E aí quem vai determinar que assuntos são esses aí é outra história, que podem ser tratados sem que o povo tenha que participar. Aí uma segunda abordagem vai tentar reconciliar o constitucionalismo com a democracia, mas vai enfatizar o constitucionalismo orientado sobre procedimentos que facilitam a operação do governo democrático. Seria uma abordagem associada à democracia da desconfiança, de John Hart Ely, que argumenta que a Constituição americana não está preocupada em grande escala com questões procedimentais em valores substantivos. Então, os juízes que exercem o poder da revisão judicial, de modo a promover os avanços democráticos, por exemplo,
como proteção a direitos de voto ou de liberdade de expressão, eles não enfrentariam uma dificuldade contra-majoritária e seus problemas de legitimidade associados. Então, basicamente, pelo que eu entendi, eles não explorariam mexer em vespeiro. Eles não gostariam de mexer, de definir o que é direito substancial ou não. Eles iriam, talvez, decidir por uma inconstitucionalidade de alguma lei, por exemplo, uma lei de aborto. Vamos decidir inconstitucional porque não observou os processos constitucionais, ou não teve a competência legislativa, ou não teve debate, ou enfim, não teve quórum, não teve... É inconstitucional porque tenta utilizar mecanismos, ferramentas formais para não ter que entrar em questões sobre valoração do que direito é mais importante que o outro, né? Então é como se fosse um artifício para prevalecer um direito em cima do outro, como realmente fizeram, por exemplo, com o direito de aborto, quando quiseram impor valores controversos substantivos, mas de forma mascarada. Então, a defesa do L é uma teoria procedimentalista e muitas das vezes essa teoria foi subteorizada, né, e não assumiu um significado próprio. Uma terceira abordagem, eu estou vendo que estou demorando bastante tempo para falar de cada uma, enfatiza o constitucionalismo substantivo, né? Então veja, a evolução, né? A primeira abordagem lá do que eu falei que é das teorias originalistas. Primeira que tem que prevalecer a democracia, as decisões supermajoritárias. Aí depois vai migrando para a teoria do L da teoria procedimentalista. Agora chegou no auge do Judicial Review, né? E aqui o Dworkin foi o grande nome, o grande defensor sobre essa abordagem do constitucionalismo normativo, que, na sua metáfora mais célebre, ele falou que os direitos individuais eles devem ser considerados como os trunfos sobre as preferências de política e de bem-estar social das maiorias políticas. Porque, veja, pare e pense, não sei se você chegou até aqui ou não chegou, a maioria que está hoje, ela representa os direitos individuais em que você acredita? Imagino que a resposta seja negativa, ou pelo menos se pensou, né? Então, algumas circunstâncias, esses valores substantivos, como os direitos individuais, eles vão ter sim prioridade sobre os valores democráticos sobre o governo da maioria, e a legitimidade do exercício desse poder de judicial review deve ser encontrada na justificação dos valores substantivos. Então, o judicial review se apoia porque ele tem que garantir os valores substantivos. É por isso que isso justifica, porque talvez a maioria não vá garantir de forma efetiva esses direitos. Então, quando possível, os juízes devem buscar uma leitura moral da Constituição, interpretar e aplicar as disposições da Constituição e as polêmicas questões sociais. Eles devem enfrentar cara a cara. Eles não devem querer apelar para uma teoria procedimentalista para decidir que direito fundamental prevalece ou se tem que ser afastado. Então, na solução dos hard cases, eles vão ter que se referir diretamente. Não vamos ser a favor do aborto, porque nós vivemos numa sociedade ainda cristã ou religiosa e laica que todo mundo discorda. Ou não, sim, o aborto é constitucional porque é um direito da mulher que deve ser respeitado, independentemente de consentimento ou não do homem, mas desde que faça isso de forma que o governo, o Estado garanta isso, que seja feito de forma segura. E uma quarta abordagem deve ser considerada, né, passando esperança de Dworkin, é a que reconcilia o constitucionalismo e a democracia, favorecendo a democracia em todas as áreas. Então veja, teve uma ruptura e voltamos para a estaca zero. Na realidade, voltamos para a inicial de que a democracia tem que ser favorecida, né? E, por isso,
ele diz que a Constituição a democracia do Westminster, ou seja, o Parlamento Britânico, Westminster, que fica o distrito lá na Inglaterra, que fica a Casa dos Comuns, né, ela tem uma boa experiência nessa questão de conseguir utilizar a maioria, mas também ter mecanismos que vão entrincheirar determinados abusos, né, e conseguem, de certa forma, equilibrar essas tensões, né. O precursor, o maior vetor dessa teoria é o Jeremy Waldron, que montou uma contribuição que enfatizou e afirmou realmente que os desacordos políticos existem e tentou vislumbrar as implicações que disso decorrem. Então, no cerne do projeto de Waldron, né, é examinar a base teórica para as instituições constitucionais, como de legislaturas, mandato e capacidade de ser elegível, tem partidos políticos, coisas relacionadas à política, né, trilhos políticos. E também examinar a base teórica do Judicial Review, que ver quais propósitos que eles vão servir ou não dentro de uma política devidamente constituída. Então, dadas as circunstâncias políticas em que nos encontramos, circunscritas posições em que temos boa-fé e desacordos razoáveis sobre tais questões, como algumas questões são incontroversas, direitos ao aborto, liberdades econômicas, liberdade de expressão, ações afirmativas, ele argumenta que a única maneira de tratar os nossos concidadãos com igual preocupação e respeito é chamar para o debate, chamar para questões democráticas, chamar para conversar, né? E, enfim, não sei que meios, métodos modernos tem para que isso aconteça efetivamente, que não sejam audiências públicas, sei lá o que sabemos que isso favorece, é bom, mas quando grupos se organizam para isso, a gente vê que pode ter um efeito oposto, né? Ao invés de favorecer as minorias, a gente vê que grupos mais organizados, que eventualmente são os que têm mais dinheiro, conseguem participar de forma mais ativa e exercer uma maior influência sobre esses processos deliberativos. Mas ele coloca a responsabilidade para resolver isso, não no parlamento, não no judiciário, mas no povo. Então veja que a primeira teoria mandava quem decidir era o legislativo. A segunda mandava quem decidia um pouquinho do judiciário, mas decidir por razões procedimentais. A terceira abordagem, a gente viu que quem decide é o judiciário por questões materiais, que ele deve enfrentar isso de forma direta. E por último, quem deve enfrentar isso é as maiorias, só que agora não com o parlamento, como a gente viu no primeiro, mas agora a maioria realmente representada, as democracias, as pessoas, escutar elas, não os representantes, né? Então é um resgate dessa abordagem e que convida a uma análise mais próxima das instituições políticas, né? Que vão moldar realmente o nosso desenho, nosso arranjo constitucional. Eu vou parar aqui, que o vídeo já está grande, para depois não ter problema.